Programa de Cara com Caramba, mais uma vez de volta aqui pela TV Rio Preto, Canal 7. E hoje eu tenho, aliás, sempre, eu estou procurando me aprimorar nos meus convidados. E eu tenho hoje um prazer muito grande em trazer aqui para todos vocês um promotor de justiça. Mas ele não é um profissional qualquer, ele é um promotor que tem apenas 50 anos, mas que faz um trabalho fantástico. Eu sei que eu já vi ele em Fortaleza, Recife, Cuiabá, Brasil inteiro, viajando, proferindo palestra. Tem vários livros editados. E é com muito prazer que eu recebo hoje aqui no meu programa, Dr. Renato Marcão. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Um grande prazer estar aqui com você, especialmente nesse seu programa, que eu admiro muito, sempre admirei você e seu trabalho maravilhoso. Muito obrigado. Mas, doutor Renato, sempre a primeira pergunta que eu formulo para o meu convidado é quem é você? Então, eu gostaria que você traçasse um pequeno perfil de quem é você. Descendente de italianos, famílias italianas, Sparapani, Marcon. Nasci em São José do Rio Preto, em 1965. Uma bela manhã de sexta-feira, 13 de agosto de 65, para quem tem superstição, enfim. Vivi aqui até os 7 anos de idade, depois minha família se mudou para José Bonifácio, próximo daqui de São José do Rio Preto, onde eu vivi até os 15 anos de idade. Depois, já na época de estudos mais avançados, colegial, enfim, nós nos mudamos para cá, voltamos para São José do Rio Preto e aqui permanecemos até hoje, a família. Pois é, mas, doutor, a sua juventude foi aqui também, aqui em Rio Preto, porque você saiu, foi para Bonifácio, mas foi aqui também, não? Basicamente São José do Rio Preto. Tenho bons amigos ainda, boas lembranças da época em que vivi, um curto período, né, dessa fase de jovem ainda, se conhecendo na pós-adolescência, na adolescência, em José Bonifácio, mas grandes amigos e a fase mais intensa da juventude em São José do Rio Preto. Mas, doutor, você com apenas 24 anos, você já ingressou no Ministério Público. Na época, acho que foi um dos mais jovens do Brasil, de repente? Exatamente, dizia-se que sim. Na verdade, havia uma vocação que eu sempre procurei estar atento a ela. Ingressei na faculdade ainda jovem, aqui em São José do Rio Preto. Você aqui, formou-se aqui? Sim, na FADIR, antiga FADIR, atual UNIRP, né? Onde depois, que ano foi? Eu ingressei em 1984, aos 17 anos, e à época o curso era 4 anos. Então nós fizemos juntos, praticamente juntos, porque eu me formei em 86. Então estivemos próximos ali em algumas salas. Podia ali, ter sentado junto com você na aula, para eu ter aprendido um pouco. Certamente não, talvez eu não fosse um brilhante aluno. Deve ter sido, você é modesto. E aí eu me graduei aqui na UNIRP, à época, onde depois, inclusive, lecionei por mais de 10 anos. E então, tendo colado grau aos 21 anos de idade, à época eu já estava em um escritório de advocacia de um tio aqui em São José do Rio Preto. Que era o Dr. Laércio Sparapani. Aproveitar para dar um abraço para ele, adoro ele, uma pessoa muito maravilhosa, bacana. Excelente pessoa, um excelente profissional. É verdade. Sempre foi um tio. Só ouço elogios dele. Sim, são merecidos todos eles. É um tio e um grande amigo ainda hoje. E eu iniciei, aliás, no escritório de advocacia aos 14 anos. Olha! Trabalhava com ele desde os 14 anos ali, assessorando, né, em tudo que era necessário. E logo depois também já comecei meio advogando como estagiário. Era possível o exercício de algumas atividades profissionais que não eram específicas, né, proibidas para o estagiário, como estagiário habilitado nos quadros da OAB, contribuindo inclusive para os pagamentos da OAB, anuidade, como estagiário. Aos 21 anos, colei grau e já ciente de que pretendia carreira no Ministério Público, intensifiquei os estudos, sozinho, não fiz nenhum curso preparatório à época, nenhuma orientação, infelizmente, mas autodidata. E aí obtive a aprovação. Quantos anos faz que você é promotor? 26 anos. Completei agora, em abril passado, 26 anos. Você já está atuando há muitos anos em Barretos, não está não? Sim, já há 9 anos. Há 9 anos? 9 anos. Este ano, dezembro próximo, irei completar 9 anos. E por que não Rio Preto? Na verdade, você mora aqui, né? Sim, eu tenho uma pretensão e que em breve irá se realizar. Assim que eu me aposentar do Ministério Público, deixar a carreira do Ministério Público, eu retornarei à advocacia. Há um impedimento, sim, já tenho até escritório comprado para isso. E há um impedimento constitucional para que o promotor e o juiz, após deixarem a carreira,
eles não podem exercer de imediato a profissão. 3 anos. É preciso aguardar 3 anos. E eu me dei muito bem em Barretos, o nosso ambiente entre colegas é excepcional, com os juízes, a comarca, de uma forma geral, atende e Mas você supera foi as promotor expectativas. também em Mirassol, né? Fui em Mirassol, Palestina, Ponte Aprazível, andei pela região já há um tempo. E aí fui para Barretos inicialmente com a intenção de ficar um curto período. Mas me identifiquei muito e também em razão dessa situação que eu aguardo, né? Se nada mudar na legislação, após agosto de 2018 eu retornarei à advocacia e tenho construído uma carreira paralela ao Ministério Público, uma carreira acadêmica também voltada para esse momento e para o exercício da advocacia futura. Você é professor também? Sim, eu sou professor, eu lecionei na graduação, inclusive em São José do Rio Preto, por mais de 10 anos, na Unip, onde me graduei, e também na Unip. Direito... Eu achei que você tinha parado depois que saiu daqui. Não, eu lecionei na graduação esses 12 anos aproximadamente, Direito Processual Penal e também Direito Constitucional. E hoje eu leciono em cursos de pós-graduação em Ciências Criminais, praticamente no Brasil todo, especialmente em escolas da magistratura e do Ministério Público. Cada Ministério Público, cada magistratura nos estados tem uma escola de aperfeiçoamento para os magistrados, os desembargadores, os juízes, os promotores, os procuradores de justiça e que adotam invariavelmente nossos livros e por isso eu acabo sendo convidado para cursos de atualização, ministrar aulas. Dia 12 próximo, por exemplo, estarei em Curitiba ministrando um curso de atualização aos magistrados daquele estado. Que máximo, né? Mas como é que surgiu essa ideia tua de escrever livro? Acho que de uma inquietação natural, eu diria, porque mesmo quando... Hoje, quantos livros nós temos? Publicados são 19, deve sair o 20º até o final do ano. Todos você sozinho, não? Não. Eu tenho 12 livros escritos em carreira solo, eu diria. Sim. Todos eles, todos eles pela editora Saraiva. Alguns já na 13ª edição. Todos da Saraiva? Sim. Que maravilha, não? E outros 8 livros com amigos, vários amigos, brasileiros, estrangeiros, obras coletivas, né? Sim. E esses pela Saraiva, os meus individualmente confeccionados, escritos, são todos publicados pela editora Saraiva. E esses livros são todos adotados em faculdades? Sim. Basicamente, as universidades, os tribunais, os juízes, desembargadores, ministros, adotam nosso ponto de vista, as obras que são citadas nos acórdãos, enfim, nas decisões, o que é um grande prazer, né, ter a obra acatada, acolhida, citada, o que redobra também sensivelmente a responsabilidade, né? Qual que desses aqui, por exemplo, qual é o mais recente? O mais recente, o Código de Processo Penal Comentado, saiu agora em 2016, primeira edição. Em todas as livrarias Saraiva a gente encontra? Sim, todas as livrarias Saraiva e outras jurídicas do ramo estão sempre disponibilizados, sites jurídicos, enfim. Bom, o tema de todos é sempre o processo penal, não é? Penal e processo penal. Eu tenho o código, que foi o último escrito, tenho o curso de processo penal, bastante adotado, curso de execução penal. Esse aqui já é a 13ª edição. 13ª edição, 2015. Sairá agora em breve a 14ª, 2016. Que maravilha! Seu curso de execução penal. É o único publicado no Brasil, inclusive, até hoje. A Lei de Execução Penal é de 1984 e é o único curso de processo penal já publicado no país. E adotado em todas as faculdades, cursos preparatórios, tribunais, enfim. E na linha de direito penal, tem também crimes ambientais, crimes sexuais, crimes de trânsito, Estatuto de Desarmamento, várias outras obras relacionadas ao tema penal. Então, concentram-se as publicações basicamente em direito penal e processo penal. Quando você está terminando um livro, você já de repente já está pensando no próximo? Esse foi um problema com o qual eu tive que aprender a lidar a vida toda, porque eu sempre sentia que eu estava atrasado em relação a alguma coisa, em razão do volume de ideias. E essas ideias sempre me pegam de maneira que eu me sinto comprometido com elas. Agora eu me sinto um pouco mais tranquilo, porque eu escrevi aquele que eu reputo seja o meu último livro nessa fase da minha vida. Eu queria ter escrito esses livros, já escrevi. Talvez agora somente a tese de doutorado que eu estou desenvolvendo e que depois então poderá ser publicada. Mas livros, até porque dá muito trabalho, né? E a prioridade do Renato é sempre o Renato, não o trabalho. E ao contrário de um livro, por exemplo, de um romance,
em que se escreve e ele se perpetua, os livros técnicos, especialmente no direito, né, e nós temos um poder legislativo bastante complexo e complicado, os livros periodicamente devem ser atualizados, porque nós temos alterações legislativas frequentes. Ainda ontem nós tivemos uma alteração legislativa e que afeta diretamente um dos meus livros, Crimes de Trânsito. A edição nova, sexta, já estava para ir para a gráfica na editora, houve uma alteração, eu preciso reescrever, então demanda muito trabalho, muito tempo. Nós vamos agora para os nossos comerciais e daqui a pouquinho nós vamos voltar, porque eu quero saber de você, por que você é tão modesto? Porque eu acredito que aqui em São José do Rio Preto, nós não temos ninguém que tenha tantos livros editados como você. Então você vai me responder isso aí, tá bom? Rio Preto Shopping, Castelo das Bolinhas. Sua diversão está aqui. E aí, me responde, porque eu acho você, tá sempre, de vez em quando a gente se encontra aí em algum evento, se bem que é muito poucas vezes que eu te vejo, mas eu sempre estou sabendo, porque, pelas redes sociais, inclusive, nós somos amigos, né, no Facebook, e você está aí lançando esses livros. Por que tanta modéstia? Por que você não faz um evento, por exemplo? Ou você não gosta disso? Para lançar esses livros? Não, eu gosto. Divulgar mais. Eu gosto e isso é algo até que eu devo, não só a mim mesmo, mas também aos meus amigos. Já me cobraram várias vezes, alguns deles até em relação a quem eu já dediquei obras e ainda não fiz um lançamento em São José do Rio Preto, que é a minha terra. Mas regularmente eu frequento, e são feitos lançamentos em outros estados. E é claro que isso não é nada em demérito à minha cidade, São José do Rio Preto, mas é porque algumas entidades promovem os lançamentos, como a Escola da Magistratura, a Escola do Ministério Público, a própria OAB, que eu também ministro muitas palestras nas subsecções da OAB, e aí são feitos coquetéis de lançamento de livros, mas eu particularmente ainda não promovi um, eu devo isso a mim e também aos meus livros, né? Talvez agora, saindo do 20º, eu faça um lançamento coletivo. Eu acho uma boa, viu? De lançamento coletivo, com certeza, você será a primeira a ser avisada e convidada a respeito. Mas, doutor, vamos falar um pouquinho dessas palestras. Mas antes de eu fazer essa pergunta, eu queria saber, você estava falando da sua aposentadoria, que eu acho uma aposentadoria precoce. Porque com o conhecimento que você tem, eu acho que está certo que você vai continuar, porque você vai advogar. Você vai atuar só mais na área criminal? Não. Aliás, a minha saída, né, deixar a carreira do Ministério Público, foi algo que eu programei desde que ingressei. E isso sempre foi possível porque eu comecei a trabalhar muito jovem, muito cedo, já aos 14 anos de idade, já contribuía para que pudesse depois, então, obter o direito de escolher entre permanecer ou sair do Ministério Público no prazo que a lei assegura. E a minha opção sempre foi deixar a carreira para me dedicar a essa outra atividade. Mas escrevendo os livros na área criminal e concentrando as palestras, as aulas dentro do direito penal e processo penal como um todo, eu senti a necessidade, lógico, que como promotor de justiça sempre atuei na área civil e criminal. Quando fui para Barretos, aí eu tive a opção de escolher me especializar na área criminal ou na área civil, extrapenal.
Fiquei por um período numa promotoria criminal, com atribuições do júri e processos criminais, e depois, quando surgiu a opção, a possibilidade, eu fiz a opção de ir para uma promotoria civil, e desde então, já há mais de 6 anos, 7 anos praticamente, eu atuo apenas como promotor na área civil, família, basicamente. Eu até adoro direito de família, sabe? É cativante. Se eu fosse advogar, um dia eu iria atuar nessa área. Eu acho muito bacana. E há muito a se fazer, inclusive. Como promotor de justiça, os advogados também têm uma parcela de contribuição muito grande na solução desses litígios, dessas questões familiares, né? E que muitas vezes ultrapassam o conhecimento jurídico, a atividade de advogado propriamente, para ingressar num ambiente muito mais social, e que o advogado tenha a contribuir, sem sombra de dúvida, assim como o juiz e o promotor também devem, por ofício, contribuir de alguma maneira. Então, a concentração profissional hoje do Ministério Público, minhas atividades estão atreladas diretamente à área extrapenal, à área civil e fundamentalmente de direito de família, com alguma coisa na área de direito empresarial, porque, é claro, nós temos, o Ministério Público tem por dever funcional também atuar em determinados processos relacionados à área empresarial, como uma recuperação judicial, enfim, são vários os procedimentos em que o Ministério Público atua também nessa área. E claro que, além das áreas específicas de atuação, eu tenho que me manter atualizado a respeito de tudo, até porque nessas palestras, nas aulas, os professores são interpelados, são questionados pelos alunos, como, por exemplo, nós tivemos agora uma mudança no Código de Processo Civil, em fevereiro último, e é claro que a todo momento em que eu me deparo com alguns temas, o processo penal, que é a minha área de concentração, também está ligado ao processo civil em alguma medida. Então é preciso a atualização constante, frequente, e isso eu faço todos os dias. A atualização com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, os julgamentos das Cortes Superiores, com as legislações, todas editadas no Brasil diariamente, infelizmente, quase que diariamente nós temos um volume muito grande, uma inflação legislativa. É preciso que eu também me mantenha atualizado a fim de que eu possa contribuir de alguma maneira com as informações que os alunos sempre esperam a respeito. Agora, doutor, você não teve um dia vontade de escrever, por exemplo, um romance? Sair um pouquinho dos livros de direito? Muitos amigos me perguntam isso. Porque você tem essa facilidade. E eu acho que quem tem essa facilidade para escrever, eu acho que de repente podia fazer um livro, escrever um livro aí. Eu fui, acho que, impedido por esse volume de ideias, né, que sempre me atropelaram aí. Essas ideias todas sempre tomaram conta da minha agenda nesse sentido. Desde quando eu estudava para o concurso, eu lia nos livros de renomados autores, que depois se tornaram grandes amigos, hoje são grandes amigos, e eu anotava ao lado, quando eu estudava para o concurso, colocava, não concordo, escrever a respeito. E depois, quando ingressei no concurso, passei a escrever, fui escrever a respeito daquilo que eu já não concordava antes. E eu venho escrevendo, então, na área jurídica, né? Isso é um volume muito grande. São mais de 100 artigos publicados nas revistas, nos sites. Não dá nem tempo de pensar em escrever um romance. Mais de 300 participações em palestras, em eventos, congressos, e os livros, as atualizações frequentes. Mas eu tenho, sim, um projeto de escrever algo que não seja na área jurídica, mas eu acho que eu preciso amadurecer um pouco mais o Renato a respeito disso. Sei. Mas, doutor, você falou em palestra. Eu sei que você profere palestra no Brasil inteiro. Exato. Já chegou a fazer alguma coisa fora do país? Também já fiz. É uma experiência bastante interessante, porque é uma troca muito grande, né? Nós, quando vamos... Aliás, uma das últimas vezes que eu te vi, você estava em Recife. Sim, nós nos encontramos num restaurante e você estava lá proferindo uma palestra. Exato. Que nós bacana, né? Um maravilhoso bacalhau. De repente você divulga São José do Rio Preto, né? Sim, eu faço absoluta questão de dizer que eu sou natural de São José do Rio Preto, resido em São José do Rio Preto. Muitos me perguntam por que não ir para São Paulo. Eu nasci em São José do Rio Preto, as minhas pretensões de vida são em São José do Rio Preto, frequento muito a capital do estado. Isso não mudaria em nada a minha carreira acadêmica, não é? Então eu não vejo, nunca senti a necessidade, embora eu já tenha cogitado no passado uma mudança para São Paulo, isso depois eu excluí. Mas eu viajo sim o Brasil todo.
todos os estados. Eu estive recentemente em Porto Velho, na próxima semana Curitiba. Lá foi um evento conjunto, Ministério Público, Magistratura e Defensoria Pública. Aqui foram duas as palestras, aliás, em Porto Velho. Agora será um evento de atualização dos magistrados do Paraná, do estado do Paraná, na próxima semana. Junho também, enfim, até o final do ano a agenda já praticamente repleta palestras e também aulas em cursos de pós-graduação, também em algumas universidades e alguns cursos pelo Brasil afora, ministrando aulas e palestras. Como você vê hoje o crescimento do menor no crime? Esse problema é um dos problemas mais graves que a sociedade brasileira enfrenta já de longa data. E eu posso dizer isso até por experiência como promotor de justiça em uma época em que as infrações penais e os atos infracionais praticados pelos adolescentes não tinham grande complexidade e não tinham relações tão profundas com o inimigo número 1 da sociedade brasileira, droga. Hoje, 95% a 98% das audiências nas varas de infância e juventude relacionadas a atos infracionais jovens estão ligadas direto ou indiretamente com a toxicodependência. Nossa. E isso, o Estado brasileiro é tão incapaz de enfrentar o problema, a sociedade brasileira é tão incapaz de resolver, que esses jovens que se iniciam, essas crianças que se iniciam na prática de atos infracionais, se tornam adolescentes, continuam com a toxicodependência, continuam a praticar atos infracionais, se tornam adultos e continuam agora na criminalidade, e 95% a 98% também das audiências criminais no fórum estão ligadas direta ou indiretamente à toxicodependência. Que coisa triste, não? O Brasil tem cerca de 630 mil presos atualmente. Desses 630 mil presos, claro, temos também 450 mil mandados de prisão a cumprir no país. Desses 650 mil presos, as 5 infrações penais que mais contribuem para a população carcerária, tráfico de drogas, roubo, estão todas atreladas a drogas, toxicodependência. Muito triste. Mas, doutor, falar agora de coisa boa. Você, 50 anos, jovem ainda. Eu tenho um filho dessa idade. Aliás, você falou que você nasceu em 65 no dia 13 de agosto. 13. O meu filho nasceu no dia 12 de agosto de 65. Olha só. Você é jovem aí, num bom partido, que eu sei que é. Muito obrigado, generosa. E tá solteiro. Divorciado. Fica isso? Mas solteiro. Solteiro. Divorciado para mim é solteiro. E aí, como é que tá o coração do doutor? Está ótimo, o coração de vento em popa. Livre, desimpedido, de vento em popa. Divorciado há 3 anos. Sabe aproveitar bem a vida? Eu acredito que sim. Você só estuda e trabalha? Não, muito pelo contrário. Como eu disse há pouco, a prioridade do Renato Marcão é o Renato Marcão, é a vida. Essas atividades, talvez porque eu seja um pouco organizado demais, né, sem dizer que eu possa ter toque, não é nada disso, mas eu sou extremamente organizado com as minhas atividades, então eu consigo produzir relativamente bem. Mas eu não deixo que isso tome conta da minha vida, né? É só um trabalho, lógico, não é um hobby simplesmente também, é um trabalho duro de se fazer, né? Inspiração, transpiração, escrever exige muita concentração, uma bagagem de leitura, enfim, mas muito tempo. Mas a prioridade é o Renato. É claro que algumas vezes há um custo pessoal, né? E nós temos que negociar com isso também. Os amigos ligam, e aí, vamos... Olha, hoje eu não posso, agora eu não posso, mas a prioridade é sempre o Renato. E eu gosto muito de viajar, eu gosto de andar de moto, viajar de moto, fora do país, delícia. Enfim, não deixo de estar com os amigos sempre que possível, isso para mim é prioridade. A família também, e se tiver um amor também, claro, nenhum problema. Será bem-vindo, né? Sempre. Mas, doutor, a gente, para encerrar o nosso bate-papo tão gostoso, acaba aprendendo um pouco com você, a gente faz um bate-bola rápido, tudo bem? Ótimo. Qual que é a sua maior qualidade? Determinação. E o seu maior defeito? Obstinação. Qual que é a sua ideia de felicidade? Paz. E no que você pensa quando você acorda? Agradeço a Deus todos os dias. E uma viagem inesquecível? Nossa, foram tantas. Com amigos de moto, com ex-mulheres, com a família, com as minhas irmãs, especialmente uma com 2 irmãs, que eu amo tanto, foi realmente inesquecível. E o que você mais detesta? Mentira. Mentira me incomoda. Um hobby? Um hobby? Ser feliz, estar com os amigos, estar sempre bem
rodeado e eu não abro mão de uma coisa. Eu só faço o que gosto. Eu não desperdiço um minuto do meu tempo ao lado de alguém que eu não queira, que eu não goste muito, e não faço absolutamente nada que não me dê prazer. E um sonho de consumo? Paz. Em que ocasião você mente? Não minto. Não? Aliás, mentira é algo que eu acho... ainda hoje, inclusive, comentei sobre isso com uma pessoa amiga. Eu acho que a mentira é algo muito grave porque revela um desvio de caráter profundo. Quem mente, mente, em qualquer circunstância. Isso não transfere segurança e é uma pessoa que, quem mente, eu prefiro não estar ao lado. E uma vaidade? A vaidade talvez seja relacionada às conquistas pessoais que foram bem além daquilo que eu imaginava. Eu confesso que eu queria ter 10 livros publicados até os 50 anos, dobrei a meta, como diz o governo federal. E o que não pode faltar na sua mesa? Na minha mesa, alegria, e um bom prato com um bom vinho. Isso não pode faltar. Não, né? de forma alguma. E saudades? Meus pais. Se foram em 1999, especialmente minha mãe, não que eu não amasse meu pai, ainda amo, mas eu sinto falta todos os dias, especialmente do colo da minha mãe. Isso é duro, né? Doutor, foi um prazer imenso tê-lo recebido aqui hoje no programa. Eu quero que você volte outras vezes, porque às vezes o tempo que nós tivemos aqui conversando passou tão rápido que você não disse tudo que você tinha que dizer. Desejo você mais sucesso. Muito obrigado. Porque não posso até desejar muito, senão a gente acaba te perdendo. Você muda para o exterior e a gente acaba perdendo você. Que Deus continue abençoando a sua carreira. E que a hora que você tiver com o seu escritório montado e advogando, me convida que eu vou lá. E é isso aí, gente. O programa De Cara com Caran encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês e fiquem ligados durante toda a semana aqui na TV Rio Preto, Canal 7. Porque sempre eu vou trazer um convidado especial para mim e com certeza será também para você.